que quer ser morada do Espírito Santo? Glória a Deus. Eu trouxe uma amiga para mostrar para vocês. Gente, essa aqui é a minha amiga. Não dou risada do nome dela, tá? Jurema. Olha o nome dela. Tia Liliane que ajudou. Essa é a Jurema. Mora na igreja de laço vermelho, vestido de bolinha, toda chique. Tia Tainá tá com uma foto igual dela, ó. A Jurema, vocês acham que ela vai na igreja sim ou não? Sim! Por que vocês acham que ela vai na igreja? Ela anda com a Bíblia, né? E a Bíblia significa o quê? Quem sabe? É o nosso escudo. Crente tem que andar com a Bíblia. Como que nós vamos andar despreparados? Então, você é a única que trouxe ela. A Jurema, ela não falta na escola dominical. A Jurema não falta nos cultos de ensino. A Jurema obedece o pastor dela. A Jurema não falta em nenhum culto. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. Igreja, a Jurema estava vindo da igreja, de um culto das crianças abençoado. A Jurema encontrou um amiguinho na rua. Olha só, gente. Esse amiguinho é o Cleitinho. Olha só. Cleitinho estava andando na rua meio perdido, né? Aí, vocês acham que a Jurema ajudou o Cleitinho? Sim ou não? Mas por que vocês acham que ela ajudou o Cleitinho? Por quê? Ela não dorme. Ela é de um ótimo coração. Isso, ótimo coração. A Jurema, vamos ver o que está escrito aqui na Bíblia da Jurema? Alguém me ajuda aqui, irmã Liliane. Segura para mim. Ô, Isana, vem cá, vem me ajudar. Vamos ver o que está escrito dentro da Bíblia da Jurema. Se ela não falta nos cultos, deve ter alguma coisa boa, né? Ó, está escrito: sou templo do Espírito Santo. Então, crianças, a Jurema agora ela tem uma missão. Porque nós que servimos a Deus, nós vivemos de missão. Nós temos que falar para o nosso amiguinho ir na igreja, para o nosso amiguinho orar, para o nosso amiguinho sair de celular o dia inteiro, né? E ler a Bíblia. E aí o Cleitinho, ele foi bater um papinho com a Jurema. E aqui estava escrito assim, ó, no coraçãozinho dele: tristeza, raiva, escuridão, desobediência, desespero e solidão. Quem que aqui fica triste às vezes? Quem fica? Ninguém fica. Quem que da igreja aqui às vezes se entristece? Às vezes acontece algo na nossa casa que nos entristece, no serviço, né? Porque, igreja, somos assim. Só que nós não podemos deixar a tristeza permanecer no nosso coração. Senão o Espírito Santo não vem fazer morada na gente, não é verdade? Então, ele também estava com muita raiva. Muita raiva, porque a mamãe dele falou assim: Cleitinho, vai guardar os brinquedos. E ele não quis guardar, ele ficou com raiva, vocês acreditam? Aí o pastor dele foi falar assim: Cleitinho tem que ir nos cultos, na oração. Não pode ficar sem vir na oração. Aí ele ficou com raiva, porque ele achou que o pastor estava pegando no pé dele, olha só, né? Então ele foi deixando isso acumular no coraçãozinho dele. E aí o coraçãozinho dele foi ficando. Que cor que tá o coraçãozinho do Cleitinho? Preto, olha só, crianças. Ele é o reverso da outra, né? Isso aí. Aí ele começou a ficar escuro. Aí ele começou a não obedecer a mamãe. E ele começou a entrar em desespero. Porque quando a gente está assim, igreja, ó, com raiva, com tristeza, com desobediência, ninguém quer ficar perto da gente. Como que a gente vai ficar perto de uma pessoa que só reclama da vida, que só xinga, que é desobediente? Então ele acabou ficando sozinho. Aí ele foi dar uma volta. Mas nessa volta, ele encontrou a Jurema. Né? A Jurema, ela é cheia de brilho do Espírito Santo. Aí ela foi ajudar ele. Só.
E aqui está escrito assim, ó, em Lucas 6,46, está assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Muitas vezes somos assim na igreja. Queremos que o Senhor está ali de prontidão para nos ajudar, para nos socorrer. Aí a gente fala, Senhor, Senhor. Mas quando Ele manda, a gente não quer obedecer, né? Às vezes nós mandamos crianças na desobediência. Quando a mamãe fala assim, vai pegar os brinquedos, quem que ajuda? Eles ajudam, mamães. Ajuda, Sussu. Você guarda os brinquedos? Guarda? Você guarda, Lara? Você guarda? Sara? Guarda? Você guarda, Helena, os brinquedos? Guarda. Você ajuda a mamãe a fazer papá? Ajuda? Então, tá bom. Você também então. Isso. Então, crianças. E aqui, ó, tem outro. Lá em João 15:10 diz assim: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Nós temos que obedecer os mandamentos de quem, crianças? De Jesus. Isso. Temos que ser obedientes, temos que ser bondosos. Só que aí, como o coração do Cleitinho estava muito escuro, a Jurema falou assim para ele: nós vamos ter que fazer uma faxina nisso aí, porque não está certo não, vou te ajudar. E aí ela foi ajudar o Cleitinho. Quem aqui sabe como que a gente faz a faxina em casa? Meninas? As meninas. Como que a gente limpa a casa? O que mais? Lavando a louça. Lavando a louça. O que mais? Na cozinha. Limpando a cozinha, muito bem. Só que a nossa vida espiritual, ela é um pouquinho diferente. Nós limpamos o nosso coração orando. Então fala, o que você faz em casa? Limpa a casa. Helena. Então senta aqui. Ó, crianças, para a gente limpar o nosso coração, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar. Larina, presta atenção na palavra. Vocês sabiam que na hora da palavra a gente tem que prestar atenção? Sim. Tem que ter reverência na hora da palavra, sabia? Então eu vou aproveitar aqui, ó, que o Espírito Santo está falando no meu ouvidinho. Fala para as crianças que quando o pastor está pregando, não pode ficar corre. Não pode ficar gritando, sabia, Alice? Então tá bom, tem que obedecer, né? Então, não pode ficar correndo, não pode ficar com os copos, ó, tchac, os copos, porque atrapalha quem está pregando, né? Então, quando a gente está pregando a palavra, tem que ter reverência. Amém? Então, o Cleitinho começou uma faxina no coração dele, junto com a Jurema. Aí ele foi tirando a tristeza, foi tirando a mágoa, aí ele começou a ir na igreja com a Jurema. Olha só. E aqui, apóstolo Tiago, capítulo 19, diz assim: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse velho Cleitinho aqui, crianças, ele ficava bravo, sim ou não? Sim. Sim. Ele era obediente? Não. Vocês acham que ele ia com frequência na igreja? Não. Mas por quê? Porque o coraçãozinho dele está preto. Só que agora, com esse versículo, ele vai começar a ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A ira, ela não é de Deus, vocês sabiam? Nós temos que ter mansidão, temos que ter calma. Agora, gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Nós aprendemos que a Bíblia é o nosso escudo, né? Sim. Vocês já dormiram? A Bíblia é o nosso escudo. A Jurema, ela apresentou o Espírito Santo para o Cleitinho. Gente, olha aqui, que agora ele virou irmão Cleiton, tá? Ele mudou o nome agora. Olha isso aqui, gente, ele de terno. Olha que igreja! De terno. Vocês não estão risados, não. Ele de terno. Com a Bíblia, olha aqui, irmão Jairo. Olha que lindo que ele tá. De gravata. Olha a criança do Cleiton. O Cleiton agora, olha aí, pastor irmão Cleiton. Eu vou falar para ele me congregar, para ajudar a gente. Olha só, ele aprendeu com a Jurema a ter esperança, obediência,
mansidão, brilho, porque crente gosta de um brilho, amigos e alegria. Vocês acham que agora ele está firme na igreja? Vocês acham? Acha, Alice? É? Olha só a Bíblia dele, que linda. Oi, Felipe? Tenho certeza. Por quê? Porque ele tá com a Bíblia da mão. Tá com a Bíblia não. Até o Cleitinho tem Bíblia e vocês não trouxeram, né? Olha só. Né? Tá. Olha só. E aqui o Cleitinho está escrito assim, ó. Sou morada do Espírito Santo. Só que para o Cleitinho começar a ser morada do Espírito Santo, ele teve que largar alguns hábitos. Quem aqui fica muito no celular? Você, Sussu. Quem aqui briga muito com o irmãozinho? Quem tem irmão? Então, o Cleitinho, ele teve que largar um pouco o celular e aprender a ler a Bíblia, aprender a orar, não faltar nos cultos. Isso é importante. Ele começou a ser morada do Espírito Santo. Olha aqui na Bíblia dele, também está escrito, ó, sou templo do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai habitar em um coração que está sujo, que está com raiva, que está com mágoa, né? Então o Cleitinho, ele teve que fazer uma faxina no coração dele. Agora eu quero ler para os papais. Eu trouxe essa frase. É o irmão Cleiton, falou de costume. Pais, as mídias sociais levam à substituição do sonho infantil pela ilusão adulta. Cuidado. As crianças, elas olham muita coisa na internet, é muita informação. Então, automaticamente, elas param de sonhar, de ter sonhos infantis. E começa a ter o quê? Ilusão adulta. Pergunta para uma criança o que ela quer ganhar. Ela vai falar algo que não é de criança, porque elas têm muita informação. Então, nós, como estrutura para eles, como alicerce dentro do nosso lar, nós temos que ter cuidado com o que eles estão assistindo, o que eles estão escutando. Amém? Amém. Então agora o irmão Cleiton é templo do Espírito Santo. Quem aqui quer ser templo do Espírito Santo? Ô, Sabe glória. o que você precisa fazer para ser templo do Espírito Santo? Orar. Orar. E você, Lara? Ler a Bíblia. Ler versículos. E você, Alice? O que você precisa, Alice? E você, lembra? Orar? Orar, muito bem. Nós precisamos orar, jejuar, porque assim o Espírito Santo vai ser o nosso amigo, o nosso consolador, o nosso ajudador. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, se torna mais fácil. Porque quando a gente está triste, ele nos consola. Quando a gente está decepcionado, ele vem nos ajudar. Quem sabe, vou fazer uma pergunta agora. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o que apareceu? Estão falando. O que representou o Espírito Santo quando Jesus foi batizado nas águas? Ajuda a igreja, quem sabe? A pomba. A pomba. Pomba. Quando Jesus foi batizado, a pomba desceu. Ela representou o Espírito Santo. Olha. A pomba, né? Isso, a pomba. Deixa aqui. Isso, senta lá. Deixa eu pegar outro. Agora, irmãos, vamos para a Bíblia. Lá em Deuteronômio 6, diz assim. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de todas as suas palavras que hoje lhe ordeno esteja em seu coração. Ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em sua casa,
quando eu estiver andando pelo caminho, quando eu estiver deitado e quando se levantar. Irmãos, o ministério infantil, ele começou no coração de Deus. As crianças, elas são muito vulneráveis. As crianças, quem já viu criança batizada com o Espírito Santo? É lindo, não é, irmã Wanda? É a coisa mais linda. Crianças, elas são vulneráveis, elas não têm pecado. Elas, se elas buscar, se elas orar, elas são sim batizadas com o Espírito Santo. Só que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ajudar. O ministério infantil, ele nasceu no coração de Deus. Nós acabamos de ler. Ensine as crianças. Fala versículos para eles. Ajuda a orar. Ajuda a jejuar. Começa a colocar a palavra na cabecinha deles, no coraçãozinho deles. Porque quando vir alguém, tipo o Cleitinho, eles vão poder ajudar. Eles vão falar assim, a mamãe e o papai me levam na igreja. Eu aprendi isso e isso. Vocês já pensaram o privilégio de um amiguinho do filho de vocês entrar na igreja através do filho de vocês? Através da evangelização do filho de vocês? Aí você vai falar assim, eu tive parte com isso, porque eu instruí o meu filho na palavra. Eu levava eles para os cultos. Ainda, irmãos, se a gente acha que as crianças não prestam atenção, eles prestam atenção. Aí, quando a gente, às vezes eu estou dando aulinha para eles que eu chego chateada, às vezes muito entristecida, eles percebem. Aí eles falam, vamos orar. Aí a gente ora e aquilo passa. Eu vou dar um conselho para vocês. Quando vocês não estiverem bem, peça para eles orar, porque eles sabem orar. Eles sabem orar, eles sabem repreender. Eu não cheguei bem, eles todos ajuntaram e começaram a repreender. Às vezes a gente acha que eles não estão absorvendo nada, mas eles estão. Então nós temos, irmãos, que cuidar do nosso legado, da nossa herança. E aqui em Lucas 18, diz assim, Lucas 18, 16. Mas Jesus chamou-se as crianças e disse, deixe vir as crianças, e não as impeçais, pois o reino de Deus permanece aos que são semelhantes a elas. Jesus é o maior exemplo de valorização das crianças. Nós temos que valorizar as crianças. Isso aqui, irmãos, não é cultinho, é culto. Aqui nós podemos ser curados, restaurados, podemos ser libertos, podemos ser avivados, porque é culto. Nós temos que começar a dar mais valorização às nossas crianças, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Amém? Agora, já indo para o finalzinho, eu tenho uma pergunta para os papais. Vamos lá. Vamos ver se as crianças prestam atenção. Nós temos que ser o quê? E morada de quem? Do Espírito Santo. Para a gente ser morada do Espírito Santo, nós temos que fazer o quê? Orar, ler a Bíblia e obedecer, né? E vir nos cultos. Assim, ele vai fazer morada na gente. E a gente não vai ficar mais sozinho. Vamos lá. Deixa eu ver para quem eu vou perguntar. Irmã Gina. Lucas era de qual profissão? Não sei. A irmã Gina não sabe. Vamos. Irmã Wanda, Lucas era de qual profissão? Calma, gente, calma. Então fala, Lara, Lucas era de qual profissão? Isso aí estava na lição? Isso estava na lição? Era Lucas e João Batista, né? Era Lucas e João Batista. Irmãos, vamos lá. Tá. Ele era escritor. Médico, a mamãe Thaís acertou. Lucas era médico. Isso aí. Vamos lá. Aleluia, né? Sara, mamãe Sara. João Batista era o que de Jesus? Esse eu sei. Escola dominical, gente. Vai, Sara. Não vai lembrar? Irmão Jair. Ó, João Batista era o que de Jesus? Primo, isso aí. Ei! Agora, a mais difícil. Vamos ver se a tia Nath sabe essa. Tia Nath, quantos dias depois da ida de Jesus para o céu, o Espírito Santo veio?
Não sabe? Não sabe, Li? 40, depois de 40 dias. Igreja, eu quero agradecer ao pastor por esse privilégio.